Quem chegou agora há pouco, né? Sejam bem-vindos. Tira do sereno, Rita. Tirar do sereno. Nossos companheiros que estão aí fora, por favor, venham. Fica agitada, ela tá dizendo. Deixa lá. Eu só vou lembrar que as palestras que nós temos feito ultimamente, elas têm sido gravadas, o áudio delas, para passar na Rádio Brasil Espírita, tá? Que é uma parceira nossa, tá? Que a gente precisa motivar essa equipe, né, da Federação Espírita Alagoana para continuar com um trabalho que é bem simples, mas de uma dedicação profunda, né? A gente tem alguns horários que eles nos cederam para fazer essas transmissões. Então nós somos gratos, família Ivone e Bezerra de Menezes, que dá nome a essa casa, a esse convite que eles fizeram para nós. E é uma forma da gente divulgar o Espiritismo de uma forma bem simples, como a gente tenta pelo menos fazer, né? Bem com a dedicação, sem vaidade nenhuma, só para ajudar. Para ajudar. Da Rádio Brasil Espírita, né? É um aplicativo gratuito, está em todas as plataformas, o iOS da Apple e do Google, né? Então, fiquem à vontade. Então, o tema de hoje é retirado do livro O Evangelho por Emmanuel, comentar as cartas de Paulo. Entretanto, qualquer seja o ponto a que chegamos, conservemos o rumo. Buscando a frente, Emmanuel que faz essa explicação. Disse Paulo: prossigo para o alvo, em se referindo às conquistas supremas do Espírito. Baseados em semelhante afirmativa, numerosos aprendizes do Evangelho pretendem justificar aventuras e inovações temerárias a que se confiam. Imaginam programas fantasiosos de trabalho ou mudanças precipitadas de orientação espiritual e endereçam-se ao apóstolo Paulo, procurando apoio evangélico para as atitudes extravagantes que assumem. Vale, porém, reexaminar sempre como é que o amigo da gentilidade seguia para o alvo. Paulo marchava para a frente, fiel à retaguarda, em tudo aquilo que a retaguarda possuía de útil e bom, grande e santo. Caminhava para adiante, honorificando os compromissos abraçados, adiantava-se no tempo sem perder a visão da tarefa que prometera realizar. Não propunha realizações prematuras, nem se entregava a sonhos marginais. Andava na trilha espinhosa dos deveres que traçara a si mesmo, perante o Cristo, buscando a meta sem contradições ou discrepâncias. Se a sede de progresso te escalda o raciocínio, lembra-te realmente de Paulo e acompanha-lhe os exemplos no serviço renovador. Mas avança para a retaguarda, sem fugir ao sentido e à disciplina dos princípios edificantes que esposaste, no encalço da vida superior. Não nos será lícito esquecer que o apóstolo da gentilidade, no versículo 14 do capítulo 3 da epístola dedicada por ele aos Filipenses, grafou as suas inesquecíveis palavras de entusiasmo e esperança. Prossigo para o alvo. Entretanto, no versículo 16 do mesmo documentário evangélico, não deixou de prevenir-nos sensatamente. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, a gente lembra do processo educativo que a gente tem com as crianças, que a gente sofre, né? Muitas vezes a gente verifica assim, a educação de hoje, a gente acha que é melhor do que se dava antigamente. E aí a gente coloca na balança. A educação que eu recebi dos meus pais foi uma. A educação que eu dou para meus filhos é outra hoje. O que é do passado, isso é coisa fora de moda, é coisa do passado. Então joga tudo fora. Vamos ficar com o que tem hoje. Só que a gente sabe que o que tem hoje não é uma coisa excepcional, não é uma perfeição, né? Eu lembro que quando minha irmã saía, era minha única irmã, tem um irmão também, e aí meu pai marcava a hora para ela voltar para casa. O que a gente fazia? Esperava a hora e ia pegar ela. No bailinho, alguma festa, ia pegar ela. Ela não gostava, ela era criança. A gente ia lá e cumpria o horário.
Hoje em dia o que acontece? É o filho que diz, pai, eu vou chegar a tal hora. É inversão de valores, né? Antigamente, as crianças, os jovens sentavam à mesa e tinham que comer o que tinha na mesa. O pai sentava na ponta da mesa e os pais, né? E organizavam tudo. Começava a comer depois que os pais começavam, né? Respeitando a hierarquia familiar. Hoje em dia não. Cada um para o seu canto, um almoçando na sala, um almoçando no quarto, o outro não almoça, vai almoçar a hora que quer, escolhe o que quer comer. Quando não tem o que quer, não come, diz, não tem nada que eu goste. Então, é bom a gente ver que o que era do passado não era errado. Tem coisas boas e tinha coisas que não eram tão boas assim. Então o que a gente faz? Joga tudo fora? Não. Pega o que é importante, o que é bom e a gente vai acrescentando. O que não era tão bom, que a gente vai evoluindo, né? O aprendizado ele vai evoluindo. Então a gente vai aprimorando, vai melhorando. Mas não abandona tudo que tinha do passado. Podem ver que as pessoas elas têm uma conduta de saudade. A roupa que usavam antigamente era aquelas calças boca de sino, né? E a gente não gosta de se referir ao passado, a gente começa a inventar nomes. Então são calças flash, né? Mas é a mesma calça boca de sino. Só que a gente não quer parecer retrógrado, a gente não quer falar, não, eu tenho essa minha calça é calça boca de sino, soa feio, né? Eu não sei por quê. Aí você bota um nome americanizado em inglês, né? Calça flare. E tem gente que enche a boca e diz flare com sotaque como se fosse americano, que tivesse passado lá. Tem gente que vai para os Estados Unidos uma semana e volta com sotaque. Tem gente que vai para Santa Catarina, tem um sotaque bem cantado. É bem cantado. Depois vocês procurem no YouTube, aí vocês vejam o sotaque do catarinense, daquele que mora na ilha de Santa Catarina, que é o nome, que é onde fica a maior parte de Florianópolis. Eles falam, parece que eles estão cantando. Parece que estão cantando quando falam. Tem gente que vai para um lugar desse e volta cantando, está com sotaque, né? É gente que não tem personalidade, né? A gente não tem que se adaptar a todas as situações, a gente não tem que deixar a nossa personalidade. Isso é importante, cada um tem que ter a sua personalidade, tem que se gostar, tem que ter autoestima, né? A gente não tem que agradar todo mundo, isso é errado, né? Chega alguém aqui e diz, essas paredes brancas não me agradam, eu gosto de azul, eu vou pintar de azul. Aí chega outro, não, eu gosto de parede vermelha, vou pintar de vermelho. Então, não. Onde é que está o senso de equilíbrio, né? A gente tem que ter opinião própria, todo mundo tem que defender a sua opinião. Todo mundo tem que ter uma opinião. Agora, quando ela está errada, a gente tem que aprender a reconhecer. Não, eu estou errado, eu vou corrigir. Por isso que a gente sofre tanto. Às vezes a gente sabe que está errado, mas não admite e não quer mudar. Aí o que acontece? Sofre por teimosia. E o problema, a gente acha que o indivíduo teimoso, ele é um peso para a sociedade e ele vai ser um sofredor eterno. Tem um cara mais teimoso que Paulo? Que Saulo, né? Foi um dos mais teimosos, né, Braga? Que a gente conheceu na história da humanidade. O cara teimoso, ele não podia ver a palavra cristão, que ele mande apedrejar. Aí, se a gente encontrasse Saulo, o que a gente ia fazer, né? Se nós fôssemos cristãos, não acho que a gente era cristão naquela época, que a gente não era, a gente era mais da turma que jogava pedra nos cristãos, tá? Que aqueles que receberam pedrada agora estão um nível acima, bem acima de nós, ou alguns níveis acima de nós.
Ah, isso é perseguidor de cristão. Ele manda executar os cristãos. Manda executar ele. Só que Jesus não é igual a gente. Está há bilhões de anos na nossa frente. Aí ele vai e escolhe um cara com essa teimosia, que não acreditava no que os cristãos defendiam, nas ideias cristãs, na Boa Nova. Aí aparece para ele, tão teimoso, que ele continuou sendo teimoso, mas do lado cristão depois. Jesus já tinha voltado à espiritualidade. Ele ficou 3 anos com os apóstolos, com os discípulos. Então Paulo, antes era Saulo, se converteu, tomou o nome de Paulo, né? Saulo era o grande, né? Significava grande. Paulo, o pequenino. Então ele se apequenou, ficou aproximadamente 3 anos no deserto para digerir aquela situação nova, para aprender, para se preparar. Ele achou, bom, Jesus ficou 3 anos com os apóstolos ensinando, eu preciso desse tempo também para aprender. E aí ele pegou todos aqueles textos, digeriu. Quem foi o instrutor espiritual dele? Foi Estevão, né? Que era Gesiel, um nome judeu dele. Quando ele se converteu para o cristianismo, se tornou cristão, ele mudou o nome para Estevão, né? Foi vítima também de Paulo, que foi mandado ao apedrejamento, né? Paulo estava assistindo, não sabia que era o seu antigo amigo, Gesiel, e namorava com a irmã de Gesiel, estava noivo dela. Só no leito de morte ele viu que Estevão era o seu amigo Gesiel. Mudou a fisionomia. E aí começa o afastamento de Abigail, que era noiva de Saulo, do próprio Saulo. Se fôssemos nós, que estivéssemos desencarnados naquela época, a gente provavelmente ficaria com muita raiva. Só que um cristão pensa diferente. Estevão desencarna e, como eu falei para vocês antes, quando vocês forem guarda-costas de encarnados, mentores espirituais, anjo da guarda, né? Anjo da guarda é muita pretensão, né? É melhor ser um espírito mais ou menos da guarda, né? Ele escolheu um espírito para eu guiar, encarnado, Saulo, o camarada que, um dos que mandou apedrejar ele. Então veja o que é que Francisco de Assis nos ensina, né? Ama a teu próximo, porque é melhor amar do que ser amado. Que quem é amado não conhece o amor de verdade. Quem ama é que está produzindo essa essência divina, que é uma defesa espiritual e orgânica. Todo mundo sabe que nós temos um perispírito, que é como se fosse uma roupa, vamos simplificar para a gente entender. É como se tivesse um vapor magnético que nos envolve, uma carapaça magnética que nos protege. Quando nós estamos equilibrados, ela é íntegra, não tem festas, não tem nenhuma rachadura, né? Mas quando a gente começa a odiar, ficar com o coração cheio de mágoa, emitir maus pensamentos, odiamos, todo tipo de vícios, o perispírito começa a ter frestas, começa a ter uns poros. E com isso, os germes, antes deles chegarem no corpo, eles têm que passar por essa defesa magnética. E eles chegam nessas frestas. E aí vem as infecções. Um indivíduo depressivo é o indivíduo que baixa a sua quantidade de energia. A hora de uma pessoa em equilíbrio, em harmonia, feliz, é bem ampla, vai longe, de acordo com a evolução de cada espírito também.
Mas o depressivo, ele vai se apagando, apagando, e a energia vai reduzindo. Esse campo protetor vai diminuindo e fica cheio de fissuras. Como um vidro que fica todo rachado. E os germes penetram. E as irradiações dos espíritos malfeitores também penetram por esses defeitos. Não são só defeitos espirituais, produzem defeitos na energia que a gente emite, nessa proteção. Por isso que, quando a gente pensa, a gente forma coisas. Por isso que quando a gente está bem, é mais difícil a gente adoecer, ficar doente. A própria ciência, ela já tem trabalhos. Quando eu estava na faculdade já, isso faz um bom tempo, faz uns 23 anos atrás, estudando psiquiatria, o professor ensinava: o indivíduo triste, depressivo, ele adoece mais, ele tem mais tendência a ter infecções, adoece mais, por mais tempo e de uma forma mais intensa. A doença é pior. O indivíduo feliz adoece menos, por menos tempo e de uma forma mais leve. Então, mesmo a ciência vê as coisas, mas não liga os fatos, né? Quando a gente conhece o Espiritismo, quando conhece o propósito da vida aqui na Terra, que não é pura e simples diversão, que é um caminho de conscientização nossa e de respeito ao próximo e respeito a esse corpo que a gente tem, que muita gente diz, não, agora eu tornei espírita, tem que viver uma vida mística, tem que rezar, né? Tem que viver ajoelhado, e muitas religiões pecam nesse sentido. Eu tenho que viver única e exclusivamente para a vida espiritual. O resto, deixa. O resto não é importante. É importante. Por quê? Só vou contar uma coisa para vocês. Porque é a criação divina. E toda a criação divina é digna de respeito, é digna de consideração, é digna que a gente tome conta, tenha carinho. Então, se eu não tenho carinho pelo corpo que Deus me deu, como é que eu vou ter carinho pelos outros corpos que vivem comigo? É igual a importância que eu tenho que dar para o espírito e para o corpo, para as coisas espirituais. Nenhuma pode ser subestimada. Tudo é importante. Claro que a gente sabe que o espírito é a fonte de tudo. Quando vocês observam alguém num funeral, está um cadáver lá, está um corpo inerte, que ele vai desaparecer, vai virar adubo, vai virar poeira, vai virar cinza, se cremar. Aí vocês me expliquem o seguinte: como é que várias doutrinas religiosas dizem que o que vai para o céu, o que vai para o inferno? A gente sabe que não existe inferno, mas o que vai para o céu, o que vai para o inferno, se o corpo ele desaparece? O que vai então? Por que negar o espírito, se o corpo não vai para esses lugares, né? Se ele vai virar adubo, vai virar macaxeira, vai virar inhame, vai virar milho, vocês não precisam deixar de comer essas coisas, tá? Podem comer. Não fiquem com medo. É o espírito que vai. Mas por que não ensinam isso? E diz, não, isso é milagre. Isso só cabe a Deus revelar. É muito fácil. Quantas encarnações nós tivemos desde que inventaram o batismo? A Eucaristia, a comunhão, né? A crisma e outras tantas coisas. Quantas vezes vocês foram batizados? Se tiverem 10 encarnações, vão ser batizados 10 vezes, né? Espero que vocês continuem só na doutrina espírita.
Aí vão ser cobrados 10 vezes. Mas vocês já não foram há 10 encarnações atrás? Então não é interessante eu saber disso, né? Não é, Braga? Não é interessante que eu possa me conectar a Deus e não preciso de nenhum intermediário. Não é interessante que eu saiba que eu vou viver para sempre. E que eu não preciso ter medo de um inferno que não existe. Que eu não vou ficar assando num caldeirão cheio de óleo. As pessoas que escravizam os outros, que impõem a doutrina do medo. Sabe de quem que a gente tem que ter medo? É do que a gente faz, do que nós podemos fazer contra nós mesmos. Os espíritos podem fazer coisas contra nós? Podem. E coisas muito... uma agressividade assim muito grande. Mas só se for permitido por Deus. Só se a gente merecer aquilo. Pela lei de sintonia, cada qual com o seu igual. O seu Cláudio sempre falava para mim, e falava para as pessoas que chegavam para ele se queixando: vai ter um espírito ruim perto de mim. Ele, muito bem. Cada qual com o seu igual, ele falava. E as pessoas ficavam assim: nossa, mas eu vim aqui para ser estimulado, né? Ora, muda o pensamento que você vai se afastar dos espíritos malfeitores. Qual o problema? Por isso que muitas pessoas se afastam do espiritismo, querem as coisas de graça. Sem esforço, melhor dizendo. Eu quero que vocês resolvam o meu problema, mas eu não quero mover uma palha para resolver os problemas que existem em mim. Eu não quero me transformar, não. De forma nenhuma. Eu prefiro ficar assim, do jeito que eu sou. Só que com o passar do tempo, as coisas vão acontecendo, a gente vai colhendo o que a gente semeia, o que a gente planta. Tem pessoas que fazem a vida toda o que é errado. E parece que as coisas vão dando certo, né? Nunca dá nada errado. Isso é extremamente preocupante. Tem pessoas que fazem as coisas erradas e logo em seguida as coisas começam a dar errado também. Não é tão ruim, porque quando você faz as coisas erradas por muito tempo e parece que tudo está dando certo, quando elas começam a dar errado, é uma rasteira sem tamanho. Dá tudo errado de uma vez só, e tudo acumulado com juros e correção monetária. Então a gente não pode se enganar. A consciência que cobra. Por isso que Paulo diz nesse texto: qualquer seja o ponto a que chegamos, conservemos o rumo. A gente chega num patamar de conhecimento, de prática de caridade, de amor, que a gente não pode recuar mais, a gente tem que continuar. Eu estou aqui agora, onde é que eu quero chegar? Onde é que eu queria chegar antes? Então tem que manter o foco, manter a direção. Eu vou continuar. Sem esquecer o que a gente já conseguiu, já conquistou. Né? Todo mundo aqui já foi educado. Os pais, né? Os cuidadores, às vezes as babás, né? Educaram todos vocês, todos nós. O que é que a gente precisa? De uma reeducação. Continuar a educação e melhorar o que já foi feito. Então vamos manter o que é bom, o que já foi feito de bom, e o que foi feito de ruim, vamos corrigir, vamos melhorar. Dentro de nós, egoísmo, vaidade, orgulho, isso aí nos leva a um lugar chamado umbral, né? Ou chamado inferno da consciência, que não é um lugar, não, criado por Deus, porque Deus não cria coisa ruim, não. Somos nós que criamos. O umbral só existe, sabe por quê? Porque cada um de nós emana energias
que não são boas. Nós é que alimentamos o umbral. Se todo mundo fizesse as suas preces, todo mundo irradiasse o amor, o umbral não seria do jeito que está. E nós não teríamos ido para lá tantas vezes, né? Porque você tem que ir algum dia. De criatura ignorante para um espírito puro, é lógico que a gente tem que passar por todos os degraus evolutivos. Então, a gente vai dizer não é espírito ruim, então a gente foi também. O que é que tem? É errado? É evolução. Cada um tem o seu tempo, tem a sua peregrinação. Todo mundo passou pelo umbral. Quem não passou ainda vai passar. Todo mundo vai ser bom um dia. Aquele que a gente acha que é uma raposa devoradora de homens ou um leão assassino, vai estar, imagine só, pastando com as ovelhas. Até os leões e as raposas, os coiotes, vão pastar, vão virar vegetarianos. Vão parar de comer carne humana e de animais. Né? Por falar nisso, disseram que Chico Xavier come carne, não deveria comer carne, um espírito superior, né? Um espírito tão iluminado, come carne. Achavam que Chico tinha essas vaidades, essas coisas que a gente cultiva, né? Mas não. Hitler era vegetariano e olha no que deu. É questão de escolha. É questão de escolha. Não é o que a gente come, o que a gente coloca na boca que nos faz melhores. É o que sai dela. Não é o que a gente observa nos outros, os erros dos outros, que vai fazer a gente melhor. É o que a gente faz de nós. Tempo a gente tem. Somos eternos. Vamos ficar aqui muito tempo, depois vamos para outros lugares. Só que quanto antes a gente fizer um esforço, melhor. Deus é bom. Infinitamente bom. Se a gente acha que é alguma coisa na vida, vamos parar para pensar. Não vamos achar que a gente é grande coisa assim, não. Quando a gente achar que está fazendo alguma coisa que traz algum benefício para alguém, sabe por que acontece? Primeiro, porque tem uma permissão divina. E segundo, porque não é a gente que faz. É Deus. Deus é o Criador. Nós somos transformadores. Quando Deus quer, as coisas acontecem. Só que Ele é tão generoso que Ele escolhe criaturas para aprenderem. Então escolhe médiuns, escolhe pessoas simples. Até assassinos, pessoas que dizem de má vida, né? Sem grande intelecto, sem grande inteligência, sem grande moral, para ensinar eles, a nós. Não são só os benfeitores da humanidade encarnados que fazem, são médiuns, que são as vozes de Deus. Ele ensina a todos, porque Ele entrega a todos os dons. E aí as coisas acontecem por intermédio dos médiuns, porque vem de Deus e Ele ensina a gente a fazer alguma coisa de bom, de bem. A gente vai venerar os médiuns, achando que eles são o suprassumo da Terra, são as melhores criaturas da Terra, e não são. Mas pessoas se aproveitam disso. E a gente cria um problema para nós, porque quando a gente vai para a espiritualidade, tudo isso é bloqueado. E a gente vai pedir para Deus, me ajude aqui. E aí eles perguntam, os benfeitores que são as vozes de Deus, o que fizeste dos dons que recebeste? A gente não precisa chamar atenção para nós, não precisa que as pessoas nos amem com tanta intensidade e esquecendo-se de Deus. A gente precisa de amor, todo mundo precisa, de carinho, de atenção, de afeto. Todo mundo tem essa necessidade. É bom, é estimulante.
mas sempre lembrando de Deus em primeiro lugar. Ninguém chega à perfeição sem ter passado por todos os níveis de aprendizado. Ninguém chega a ser bom, de acordo com o que a gente pode chamar de bom, né? Se Jesus disse bom, eu? Não, Deus é bom, eu não. Então ele separou. Eu sou Jesus, o governador desse planeta, sou mestre, porque eu sei e eu posso ensinar. Bom é Deus, então eu sou Jesus, Deus é outro indivíduo, é outra entidade. Então não existe esse negócio de tríplice aliança, que são os três em um só. Jesus, Deus e o Espírito Santo é a mesma pessoa, o mesmo indivíduo, o mesmo ente. Não é. Jesus via, os Espíritos viam, os encarnados também viam o Espírito Santo descer como uma pomba, com uma chama, né? Como é que era uma coisa externa, não é? Jesus estava num canto e o Espírito Santo estava no outro, não é Espírito Santo. Erro de tradução, espíritos santificados, espíritos que se santificaram ao longo do tempo e agora têm uma condição para ajudar a humanidade, para trazer as ordens, as interpretações de Deus, as diretrizes de Deus, para nos orientar. Então Jesus, Deus e os espíritos que recebem o comando de Jesus nesse planeta. Cada um vai seguindo uma ordem, vai passando conhecimento para os seus inferiores. Deus, que é o Criador do Universo. Jesus, que é o ser desse planeta que tem uma conexão direta com Ele. Não que ninguém possa ter, além dele. Todo mundo pode. E a gente não precisa de ninguém para fazer isso por nós. Ninguém. Todo mundo pode. Mas as minúcias, as coisas, para a gente compreender melhor, tem que ter um intermediário para nos dar exemplos, né? O melhor e o maior é Jesus. Os outros são exemplos também, que são, Jesus recebe ordem de Deus, dá os comandos para os seus ministros da espiritualidade, que vai dando comandos para outros espíritos abaixo deles, e assim sucessivamente, até chegar aos nossos mentores, até chegar a nós. Um ajudando o outro. Isso que é fraternidade. E eles não esquecem de nenhum obsessor, de nenhum espírito que está no umbral, de ninguém. Respeitam as dificuldades de cada um, respeitam o tempo de cada um, respeitam o caminho que cada um tem a percorrer, as escolhas de cada um. Eles sabem que todos nós vamos evoluir, vamos crescer. Permitem que coisas aconteçam dentro de certos limites. Não achem que os espíritos podem fazer tudo o que eles querem. Não podem. Não podem. Tem que ter permissão. E também tem a questão do merecimento. Ou vocês acham que uma pessoa que faz coisas erradas, que fala um monte de bobagem, que passa a perna nos outros, que rouba os outros, vai ter que ir companhias? Então, por isso que a gente tem que ser bom, tem que trabalhar na caridade, tem que ser honesto. Religião é uma coisa científica, filosófica. Não é só ficar rezando. A gente precisa rezar, mas precisa mudar a vida de algumas pessoas. Para isso a gente tem que mudar a nossa vida. Porque no final das contas a gente vai ter a pontuação lá de bom moço ou boa moça, por quê? Teve alguém que estava com fome e você não alimentou, meu filho. Ou você alimentou, parabéns, tem um ponto a mais. Alguém estava com frio e você foi ajudar. Excelente. Pessoas que estavam deprimidas, tristes, à beira de um suicídio, você ofereceu o ombro, ou nós oferecemos o ombro. Ponto positivo para nós. Cada bem que a gente faz nunca é esquecido.
A gente pode parecer que a gente não vai receber uma recompensa. E a gente acha que a gente tem que receber no momento exato que a gente quer. Mas saibam que Deus sabe fazer as coisas tão perfeitas que Ele escolhe o melhor momento para a gente receber tudo que a gente plantou, semeou na terra. Nos momentos decisivos da vida de cada um, nós recebemos exatamente a cota de bem que a gente produziu ao longo da vida. Então, doenças são experiências. Tristeza é experiência. A vida que a gente tem é escolha nossa. Não adianta a gente ficar achando que a gente não merece, que não deveria ser assim. É a gente que escolheu. Se a gente entender isso e aceitar e agradecer a Deus, é para a gente aprender. Quando a gente aprender o sentido da vida, as coisas vão melhorar. As dificuldades não vão ficar tão grandes assim como a gente está sentindo ou acha que elas são. A gente coloca limites nas nossas possibilidades. A gente não precisa ter esses limites tão grandes assim. A gente pode ir além. Uma pessoa que não sabe ler, que não estuda, tem que estudar, vai estudar. Talvez a minha vida não seja essa para estudar, seja para ser um simples gari, como foi um amigo de Chico Xavier. Quando ele estava em Pedro Leopoldo, e os espíritos, sabendo que iria precisar de ajuda para ir para Uberaba, onde a missão dele ia ficar mais ampla, já estavam programando e fizeram uma reunião em nosso lar. Quem dentre vós quer ajudar o nosso amigo Chico Xavier? Ele vai se mudar para Uberaba dentro de tantos anos e nós precisamos de voluntários para trabalhar, para ajudar a sanear Uberaba. O camarada não precisava, mas ele era um ministro de nosso lar, um dos espíritos mais evoluídos daquela comunidade. Levantou o braço, eu vou. Reencarnou como gari. A gente pode imaginar, não, gari não é um espírito iluminado, um médico, cardiologista que deve ser. Não é assim que pensam? Pois esse gari, ele se tornou gari depois. Estava todo cheio de lixo, com aquele cheirinho característico. Ele cumprimentava todas as pessoas, perguntava como é que estava o periquito, o papagaio, o cachorro, o gato, os filhos, como é que estava aquela pessoa. Depois de uma conversa, mesmo que ligeira, todos ficavam felizes. E ele ia fazendo a limpeza orgânica, física, mas também e principalmente a espiritual. As pessoas sorriam depois que ele passava. E isso fazia uma atmosfera magnética, fluídica melhor para Chico Xavier trabalhar. E quando Chico enxergou ele certa vez, estava caminhando com vários seus companheiros, ele não contou conversa, foi abraçar o rapaz. E veio com aquele cheirinho também, né? Do lixo. Nós, espíritos inferiores, o que a gente faria? A mesma coisa que eles fizeram. Chico, você vai lá abraçar esse cara cheirando a lixo, todo sujo. E Chico lembrou eles, aquele gari que vocês estão falando isso, ele veio para me ajudar aqui em Uberaba a fazer a limpeza espiritual da cidade. Um dos espíritos mais iluminados de nosso lar. Ele não precisava, mas ele veio. Era um dos ministros de nosso lar. Eu devo a minha gratidão eterna a ele. Então vejam que uma situação aqui na Terra não quer dizer que o indivíduo é inferior ou superior. É questão de aprendizado. A gente precisa aprender isso que Deus nos concedeu. Por quê? É justamente o que a gente precisa. Temos desejos, mas nem sempre os nossos desejos devem ser atendidos. São nossas necessidades que precisam. Nossas necessidades de aprender, de encarar a vida com naturalidade. Podem ter certeza, se a gente entender bem isso e aceitar, o que não quer dizer que a gente vai ser conformista. Não, eu estou aqui para sofrer, vou sofrer minha vida toda. Não. Nós estamos aqui para aprender e melhorar. Então, se você tem uma dificuldade, aprenda. Existe uma dificuldade,
procure fazer com que ela desapareça. Ultrapasse a dificuldade. Não é porque ela existe que você vai ficar só olhando para ela a vida toda, achando que você nunca vai poder passar por ela. As provas existem para nos testar, para ver a nossa capacidade, para a gente passar para outra fase, em outra encarnação, ou nessa encarnação mesmo. Se a gente aprender com aquilo, depois vem outros testes. E a vida vai ficando mais leve com isso. As coisas ficam mais simples. Se a gente não acha que tudo é complicado. Por quê? A gente deixa tudo para depois, tudo para amanhã, empurrando com a barriga, e depois as coisas vão se complicando. Em vez de encarar os fatos, é doloroso? É. Porque encarar as dificuldades dói. Porque fere o nosso orgulho, nossa vaidade. Mas é um trabalho que todo mundo tem que fazer. Depois as coisas vão ficar mais simples. Que é a lei do aprendizado. Eu aprendo A, E, I, O, U. Depois o restante do alfabeto. Depois eu aprendo inglês. Depois eu aprendo chinês, russo, outras línguas. Depois eu aprendo a falar com os espíritos. Depois, sabe o que acontece? Tem 2 espíritos que eu conheci. E vocês tirem as suas próprias conclusões, eu não vou falar nada. Francisco de Assis, ele falava com os peixes. E olhem só, ele entendia o que os peixes, de certa forma, falavam. Vocês vão dizer, coisa de maluco, né? Tem outro espírito também que ele conversava com os animais, conversava com as plantas, e ele entendia o que eles falavam, que era Francisco Cândido Xavier. É o patamar de mediunidade que a humanidade vai alcançar daqui a algum tempo. Ou talvez logo, depende do esforço de cada um. Veja como a consolação da Boa Nova é extraordinária. Os nossos entes queridos, eles desencarnam. E eles vêm falar com a gente quando a gente tem medo e quando não tem mediunidade, na porta dos sonhos. Vêm conversar com a gente. Vêm com aquela roupinha que usavam, né? Quando iam para uma festa, iam nos encontrar. E vêm dizer, eu estou vivo, não morri não. Estou aqui inteirinho. A vida continua. Então, que consolação maravilhosa que o Espiritismo traz para nós. Nos mostrando que nós não vamos morrer. Que a gente não precisa chorar pelos entes queridos que desencarnam, que vão para a espiritualidade. Que a morte não precisa infligir medo em nós. Eu não quero que vocês vão logo, não. Mas é um lugar maravilhoso. E nem devem ir, porque se a gente for antes da hora, a gente volta loguinho, não fica muito tempo lá não. Volta para começar tudo do zero aqui, viu? Não adianta apressar o passo. É lindo, maravilhoso, perfeito. A gente fica olhando aqueles prédios de Nova York, né, da Europa, coisa linda. É tudo feio perto da espiritualidade. Os animais, plantas, tudo. Feio, 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 perto da espiritualidade. Não que seja feio. Tem coisas bonitas, né? Mas na espiritualidade é tudo uma perfeição que a gente não consegue criar aqui na Terra. Então tem um lugar muito bonito nos esperando, que é a nossa casa. Não é para onde a gente vai, não é de onde a gente veio. Nós saímos de lá. Apenas vamos pegar a chave do nosso apartamento, da nossa casa. Você sabe que os governos brasileiros, eles criaram um programa? Não criaram, não. Copiaram. O programa Minha Casa, Minha Vida Eterna é da espiritualidade. Quando a gente trabalha, ganha uma chavezinha, né? Uma casinha lá em nosso lar ou nas várias colônias. Não tem só nosso lar. Tem centenas, milhares de colônias espirituais nos aguardando. Cada um vai para o lugar em que a consciência colocar. Então vamos trabalhar, vamos ser bons, generosos, vamos ser coerentes com a doutrina que a gente escolheu. Tudo vai dar certo. Sabe quando a coisa não dá certo? Porque não chegou no final.
No final sempre dá tudo certo. Então, meus irmãos.